Olá, olá! Vamos começar mais uma aula exponencial. E hoje o tema da nossa aula, vou colocar aqui, ó, monetização de infoprodutos, tá? Monetização e infoprodutos, na verdade, né? E como eu sempre começo, como é que você vai sair desta aula? Com clareza sobre como as pessoas ganham dinheiro em seus conteúdos no Instagram. Essa vai ser a primeira aula que está sendo transmitida diretamente do nosso aplicativo, porque a gente vai concentrar tudo por aqui. Então você que entrou aqui no aplicativo, ainda não colocou sua fotinho, ainda não arrumou a sua bio, ainda não se apresentou para o pessoal, você está perdendo uma grande oportunidade de networking aqui no universo exponencial. Quanto mais você consegue se apresentar para as pessoas, falar sobre o seu trabalho, responder dúvidas das pessoas, mais pontos você vai ganhando dentro da plataforma. E futuramente eu vou dar bônus para as pessoas que têm esses pontos, tá? Então, já começa aqui, coloca sua fotinho, se apresenta, conversa com as pessoas, responda as postagens das pessoas aqui no aplicativo. A live está sendo transmitida no Instagram também, mas quem quiser vem para o nosso grupo gratuito, Ecossistema Exponencial, em que toda quinta-feira tem uma aula exponencial para te ajudar a crescer e lucrar mais a partir do seu conteúdo no Instagram. Então você empresária, nutricionista, arquiteta, médica, advogada, astrólogo, profissional autônomo no geral, que vende serviços ou que vende produtos físicos ou digitais, fica aqui com a gente que eu vou te falar toda quinta-feira como você vai ganhar mais dinheiro a partir dos seus conteúdos no Instagram. Beleza? Como é que você vai sair desta aula? Com clareza sobre como as pessoas ganham dinheiro com seus conteúdos no Instagram. Afinal, é para isso que a gente tá aqui, né? Então vamos entender aqui nessa nossa nona aula. E lembrando que todas as outras aulas também estão salvas aqui na plataforma Universo Exponencial. Onde é que tá salvo? Na parte Aulas Exponenciais. Lá você vai encontrar um resumo de todas as aulas que a gente teve até agora. A 1, 2, 3, 4. Então teve muita aula e eu quero que vocês possam ter acesso, anotem e realmente assistam. E ó, eu consigo ver quem assistiu. Então aparece seu nominho pra mim. Então, quanto mais aulas vocês assistem, mais eu vou conseguir te ajudar e ainda te bonificar por isso, tá? Então, como é que vai funcionar aqui? O que você vende? Ou você vende um produto, ou você vende um serviço. Tem essas duas coisas para você vender aqui no digital. Ou um produto, ou um serviço, tá? Ai, Pepe, mas como assim? Eu vendo um curso. Beleza, um curso é um produto digital. Ai, Pepe, mas eu vendo um doce. Um doce é um produto físico. Ai, Pepe, mas eu vendo uma consultoria. Consultoria é um serviço, tá? Ai, eu vendo atendimento. Eu sou médico, eu atendo pessoas. Isso é um serviço, tá? Então você tá sempre dentro dessas categorias. E aqui vai minha dica número 1 para você que chegou aqui nessa quinta-feira de feriado aqui no Brasil, 8 da manhã. Aqui no Brasil é feriado, né? Não sei no mundo todo, mas aqui no Brasil é feriado, mas a gente não para. Por quê? Porque eu quero entregar sempre o melhor para você. Você que está precisando desse ensinamento, eu tô aqui para te ajudar a trilhar essa jornada do digital com muito mais leveza, clareza, esclarecimento principalmente. Porque tem muita gente falando sobre o digital e às vezes a gente fica até perdido. O fulano falou uma coisa, o ciclano falou outra. Por isso que no meu Instagram tem caixinha de perguntas. A gente tem aqui uma área de dúvidas dentro do aplicativo. Então vai ficar muito mais fácil de você crescer e crescendo no Instagram com as orientações corretas. Por isso que eu fiz um aplicativo para que você aproveite, tá? Então você que está assistindo pelo Instagram, depois me peça para entrar no grupo do Ecossistema Exponencial, porque eu tô dando aula aqui ao vivo com uma apresentação e fica muito mais fácil de você acompanhar essa aula. Então se você vende um produto ou um serviço, você tá dentro do que eu estou dizendo aqui, né?
Um produto pode ser um produto físico ou um produto digital. Então agora aqui vai minha primeira dica e já anota aí porque é uma dica muito valiosa. Quando você tá no Instagram, é sempre bom que dentre esses três, produto físico, produto digital ou serviço, você escolha pelo menos dois. Pelo menos dois. Não dá para escolher os três, principalmente no início, depois dá. Mas pelo menos dois, para diversificar a sua fonte de renda. Como assim, Pepe, pelo menos dois? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um produto digital, que é o Insta Lendário, que é um curso para as pessoas que querem crescer e lucrar no Instagram a partir do seu conteúdo. Então, nesse curso, o que eu ensino? A fazer conteúdos que vão dar mais visibilidade para o seu trabalho. Nesse curso no Insta Lendário, eu vou mostrar para você como fazer Reels, como criar seu calendário editorial, como fazer stories, como fazer carrossel. E depois eu vou te dar mais um bônus para quem entrar até domingo vai ganhar mais um bônus para isso, tá? Nesse produto, eu tenho inteligência artificial para cada coisa. Então tem várias inteligências artificiais para que você possa construir a sua jornada com a ajuda de uma IA para facilitar, principalmente a questão dos roteiros, né? A gente tem o ChatGPT de roteiros. É um ChatGPT treinado para fazer roteiros que vão atingir exatamente seu público-alvo. Esse é o meu produto digital. Mas eu vendo pelo menos duas coisas dessas três. Lembra que eu falei? Quais são as três? Produto físico, produto digital ou serviço. A minha dica é que você escolha duas coisas. Então, eu escolhi produto digital e serviço. Qual que é o meu serviço? Consultorias e mentorias, né? Por quê? Porque as pessoas que podem ter acesso ao meu acompanhamento anual, que é a minha mentoria, elas têm um serviço meu, porque depende da minha presença ali. O produto digital não depende tanto da minha presença, porque o produto está gravado. Quando a pessoa compra, ela compra a gravação do produto. Ela não tem uma reunião ao vivo comigo igual meus mentorados. Meus mentorados marcam um horário comigo e eu atendo eles de acordo com a necessidade deles durante um ano, tá? Aí, o que acontece? Você vai falar pra mim, mas Pepe, por que eu não posso focar só em produto digital? Poder, você pode. Mas o que acontece? Às vezes, esse produto digital não vai complementar a sua renda logo no início. Você que está começando no Instagram, você precisa de um estímulo maior. E nenhum estímulo é melhor do que dinheiro no bolso. Tô certo ou não tô? Tô certo ou não tô? Tem algum estímulo melhor do que dinheiro no bolso? Então, às vezes alguém vem pra mim e fala, nossa, Pepe, já tô com um produto maravilhoso. Aí a pessoa, ela ficou, assim, meses pra gravar. Gravou o conteúdo do curso dela, ensinou, fez planilha, gravou um curso maravilhoso. Só que ela não tem audiência. Ela não tem pessoas querendo comprar. E aí, esse primeiro curso dela, por ela não ter audiência e não ter autoridade, ela vai criar um curso e não vai conseguir colocar um preço muito alto, porque ela já não tem autoridade nesse mercado, ela não tem nem segurança para vender, ela não tem visibilidade, ela não tem estratégia, então ela vai colocar lá, vamos supor, R$500. E aí, vamos supor que ela venda 1, 2 no mês. Vai ter estímulo suficiente para ela continuar? Com R$1.000 por mês, você consegue muita coisa aqui? Não consegue, né? Então, não vai ser justificável para sua cabeça ficar lá trabalhando, fazendo um monte de conteúdo para ganhar R$1.000 por mês. E não, eu não tô falando para você que no início você vai ganhar milhões, porque não é assim que a coisa acontece. Mas caso você tenha uma diversificação de produto e serviço, por exemplo, vai ficar muito mais fácil de você atingir essa meta. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha esse produto de R$500, que tá lá gravado, tá? Beleza.
Vamos supor que você tenha esse produto de R$500. E vamos supor que você tenha um atendimento premium de R$2.000. Aí já são 2.500. Agora vamos supor que na sua cabeça você converse, você tem um Instagram com 10 pessoas, só 10 seguidores, tá? E aí você faça Reels 5 vezes por semana, do jeito que eu falo pra fazer no Insta Lendário. E aí, nessas 5 vezes por semana, você consiga atingir aí mais 40 pessoas. Dessas 40... E não é difícil atingir 40 pessoas, né, gente? Por favor. Dessas 40 pessoas, vamos supor que você consiga conversar com 10 naquela semana. 10 pessoas, tá? Dessas 10 pessoas, vamos supor que naquela semana você consiga vender um produto de R$2.000, um atendimento premium de R$2.000 e um infoproduto de R$500. Já são R$2.500 na sua semana, certo? Se já são R$2.500 na sua semana, atingindo 40 pessoas, falando com 10, convertendo uma pessoa por semana, são R$10.000 a mais no seu mês. Então, o que você está perdendo ao não definir uma estratégia correta para os seus conteúdos? Talvez você esteja perdendo R$10.000 por mês, ou seja, R$120.000 no seu ano. Você está deixando na mesa R$120.000 no seu ano. Ai, Pepe, quando você fala parece fácil de fazer. Mas eu te garanto que não é tão difícil assim. Mas você tem que começar da maneira certa. Você tem que começar colocando a sua energia, o seu foco no local correto. Porque ao invés de você ficar criando um curso de R$97 com vários módulos e, enfim, pega essa energia, pega esse tempo aí e coloca na sua criação de conteúdo. Ao invés de você ficar rolando o feed do seu Instagram sem saber para onde você vai para o nosso aplicativo, que é um aplicativo gratuito chamado Universo Exponencial. E se você não tem ainda o acesso, me peça que eu vou te dar o link com o maior prazer. E lá tem as aulas exponenciais que acontecem toda quinta-feira às 9 da manhã, gratuitamente. Tem todas as aulas, a gente está na 9ª aula agora. Tem todas as aulas lá. Assistam as aulas. Utilizem o tempo de vocês para fazer um networking valioso dentro de uma plataforma com pessoas que estão no mesmo caminho que você. Coloca uma fotinho, se apresenta, dá visibilidade para o seu trabalho. Quem sabe ali já sai uma venda. E seja a primeira pessoa a investir em você. Quando eu falo de investimento, sim, é um investimento de dinheiro, obviamente, né? Inclusive, eu brinco que meus caderninhos, cada um vale mais de R$100.000. Esse daqui é só uma mentoria que eu comprei que vale mais de R$100.000. Então, eu fico brincando aqui, mas é verdade. É um investimento de tempo, dinheiro e conhecimento. Se você não tem como investir dinheiro agora, vai para a plataforma gratuita, assista às aulas gratuitas. Só de eu falar isso para você, que você pode ter a possibilidade de diversificar a sua renda e conseguir pelo menos R$10.000 mensais, ou seja, R$120.000 por ano. O que você está esperando para começar? Ah, eu vou esperar ano que vem. Ano que vem eu começo. Parabéns. Você acabou de assinar um atestado dizendo que ano que vem você não vai começar nada. Porque você está demonstrando para o seu cérebro que você é o tipo de pessoa que quer deixar para depois. Por que você está adiando o seu sucesso? Por que você está adiando o que você poderia estar ganhando agora? Teve uma mentoria que eu comecei, que eles me deram as tarefas, e eu saí para vender aquilo na primeira semana. Eu não fiquei esperando. Já estava com reunião de vendas marcada. Porque eu tinha certeza daquilo que eu tinha para entregar para o mundo. Então não faz o menor sentido eu ficar adiando isso. E muito menos perdendo tempo e dinheiro só com diquinhas gratuitas nos Reels de um monte de gente aqui no Instagram. Porque isso não vai te levar a nada, só a confusão mental. Tá? E aí, a gente vai aqui, ó, pra quem tá no Instagram, a gente tá no aplicativo no Universo Exponencial
E aí tem um esquema, tem uma apresentação aqui, tá? Quem tá no Instagram não consegue ver a apresentação, mas consegue me ouvir, tá ótimo. Como você vende? Você tem que fazer conteúdos para o seu público frio, né? Quem que é o público frio? Aquele público que não sabe ainda que precisa de você. E como é que eu atinjo esse público frio? Eu atingo esse público frio da maneira como eu demonstro as dores e os desejos desse público frio. Então, vamos supor, vou colocar aqui no meu caso de marketing. Às vezes a pessoa, ela acha que é só postar conteúdo que o Pix vai cair na conta dela. E esse é o meu público frio. Ele não sabe que ele precisa de mim ainda. Ele não sabe que ele precisa de uma mentoria minha. Ele não sabe que ele precisa entrar em um curso meu. Não sabe. É um público totalmente frio. E aí, o que acontece? Eu vou fazer conteúdos demonstrando essas dores e as consequências desse público continuar com esse nível baixo de consciência. Eu vou aumentar o nível de consciência do público frio. E aí sim eu vou criar conteúdo para o público quente. Quem é o público quente, Pepe? É aquele público que já está te seguindo, que já sabe que precisa de você, mas ainda não se convenceu de comprar algo que você esteja oferecendo. Talvez porque esteja esperando passar o ano. Talvez porque esteja esperando uma oferta melhor. Talvez porque esteja esperando ficar perdendo mais tempo e dinheiro no Instagram. Não sei. Né? E esse público quente, ele costuma ir para os stories e para as lives. Então, se você está numa live minha, você já é um público quente, tá? Já é um público que sabe que precisa daquilo que eu ofereço. Já é um público que sabe que vai se beneficiar com aquilo que eu ofereço. Já é um público que sabe que precisa aproveitar a oportunidade para estar aqui ao vivo junto comigo, porque o meu conhecimento faz você crescer e evoluir no seu Instagram. Então, esse público, ele vai para os stories e para as lives, tá? E aí, dos stories e para as lives, você vai enviar esse público para onde? Para mensagem. Você vai trocar mensagem com esse público. Não adianta você só postar o Reel e achar que a pessoa vai falar: nossa, por favor, deixa eu comprar de você, eu preciso do seu atendimento. Às vezes até acontece. Mas se você não conversar com essa pessoa por mensagem, por DM, né, que a gente chama direct message, para quem não souber o que é mensagem no Instagram, é quando você responde. Se você não conversar com essa pessoa, você não vai conseguir levar o seguidor até a compra. Então, muita gente perde compra no meio do caminho, perde dinheiro no meio do caminho, porque não tá fazendo esse fluxo contínuo. Tá? Conteúdo, stories, DM. Conteúdo, stories, DM. Conteúdo, stories, DM. E assim vai. Só que não adianta você fazer tudo isso se você não tiver uma boa oferta. Tá? Sem uma boa oferta, ninguém vai querer comprar de você. Não adianta você chegar e falar assim, você chama o público quente, o público frio, aí você esquenta esse público frio começa a acompanhar seus stories, suas lives. Aí você vai lá e você manda mensagem, você conversa, você conquista aquele seguidor tá pronto para virar um cliente, e aí ele pergunta o que você vende, você fala: essa caneta. Quanto é a caneta? 10 mil reais. A pessoa vai falar: muito obrigada, eu adorei o seu conteúdo, mas eu não vou comprar essa caneta por 10 mil reais. Agora, se você falar diferente, vamos lá, vamos ver a diferença. Tem que saber vender, hein, gente? Você vai falar: essa caneta aqui, ó, eu vou te mostrar uma coisa. Quando você vai em uma reunião com uma caneta Bic simples, as pessoas não te valorizam. Mas quando você tira essa caneta para assinar um contrato e as pessoas veem que essa caneta é banhada a ouro, que essa caneta tem aqui uma marca Montblanc, não tem aqui, tá? Tem uma marca Montblanc que já é reconhecida no mercado com várias gerações. Quando você tira essa caneta, a pessoa, ela vai automaticamente te valorizar mais.
Quando você mostra essa caneta, que você tem essa caneta, quer dizer que você pagou 10 mil reais nessa caneta. Então a pessoa não vai nem ter coragem de te oferecer menos de 10 mil reais pelo seu serviço. Porque ela vai pensar, se essa pessoa tem uma caneta banhada a ouro da Montblanc, eu não tenho nem coragem de desvalorizar o trabalho dela. É porque ela tá ganhando bem, porque ela tá sendo valorizada. E provavelmente essa pessoa entrega o que ela tem a entregar. Então, essa caneta vai te fazer lucrar mais. Você vai investir 10 mil nessa caneta e você vai assinar contratos de 100 mil, de 200 mil. Pronto, mudou a oferta. Mudou a oferta. Eu te mostro as vantagens em obter esta caneta. Você tem que mostrar para o seu seguidor as vantagens em te contratar. Não adianta você simplesmente chegar e falar, compra aqui meu serviço, tó, é isso. A pessoa fala assim, nossa, mas o seu serviço, eu não entendi muito bem. Aí você fica pensando, como assim não entendeu? Uma consulta médica. Uma consulta médica é algo normal. Nem sempre, gente. Porque se você simplesmente faz a sua oferta falando que você tem um consultório, sei lá, que é uma consulta, um clínico geral, a pessoa vai procurar o melhor preço e não o melhor valor. Na sua oferta tem que ter o seu valor agregado e não somente o seu preço. Porque senão você não consegue vender. Você não consegue vender se a sua oferta não tiver o seu valor e somente o seu preço. Quando eu vou vender para as pessoas, eu falo o seguinte: fulano, você vai pagar X, mas com isso você vai conseguir 10 vezes X. Aí a pessoa fala, nossa, então tá até barato. Melhor eu investir. Quem não quer investir 30 mil para ganhar 150 mil? Se eu te falar que você vai investir, você vai colocar numa máquina 30 mil e vai começar a sair 150 mil do outro lado, você vai até pegar dinheiro emprestado para fazer isso, não é? Depois você paga os 30 mil e ainda sobra para você. Então você tem que ter uma boa oferta. Tem que ter uma boa oferta, tá? Se você não tiver uma boa oferta, você não consegue. Deixa eu só ver aqui, ó. PPFlix, exatamente. Vocês estão vendo aqui a tela, né, gente? Tá tudo certo. Ok, vocês estão me vendo e vendo a tela. Só pra perguntar aqui se tá tudo certo. Sim, vocês estão me vendo e vendo a tela, então beleza. Tá. Então, o que acontece? Eu adorei PPFlix. Nessa oferta você tem que entender, né? O que você está entregando para as pessoas. E eu vou te mostrar uma boa oferta agora. Vou te mostrar na prática. Já aprendam, tá? Aqui, ó. Uma boa oferta. A pedidos da Ângela de Portugal, me pediu para fazer uma Black Friday do Insta Lendário. O Insta Lendário é nosso curso. Ele custa R$ 1.497, tá? Mas, antes de eu te falar qual vai ser a oferta, eu vou te falar tudo que ele tem, né? Porque eu acho que essa é a parte que vocês têm que aprender a fazer. Antes de falar preço, fala valor. Antes de falar preço, fala valor. Vou parar aqui de compartilhar essa tela e vou compartilhar uma outra tela. Aqui, ó. Do Universo Exponencial. Todo o nosso curso, ele está sendo enviado para essa plataforma que é o Universo Exponencial. As aulas já estão todas aqui, tá? Então, quando você entra, você consegue ver todas as aulas. Vou colocar aqui, assim, ó. Então, no primeiro módulo, você tem o Destravando o Jogo do Instagram. Eu vou mostrar pra você como funciona o algoritmo, o que te trava de aparecer, os erros que sabotam o seu alcance e os primeiros passos. Aí você vai para como produzir o conteúdo estratégico. Porque não adianta você não entender a lógica do algoritmo, né? E aí, você vai entender em 3 aulas como que você vai produzir os conteúdos estratégicos e como montar o seu calendário editorial. Aqui já tem uma inteligência artificial para te ajudar a criar esses roteiros, tá? Além disso, a gente tem
a criação de... essa inteligência artificial é aqui, ó. Na criação de conteúdos de Reels, tá? Que são 4 aulas de títulos virais, formatos, roteiros e insights. 1 hora e 7 minutos você mata essas 4 aulas, tá? E aí você ainda tem o ChatGPT para te ajudar. Então você vai ter construído o seu calendário e em seguida você já vai saber como montar todos os seus Reels da semana com a ajuda da inteligência artificial. Em seguida você vai entender em apenas 2 aulas como criar os melhores stories para aquecer o seu público. Depois tem mais 2 aulas de gatilhos mentais e ganchos virais. Mais 1 aula só de carrossel, que também tem uma IA para te ajudar a fazer o carrossel. E a gente tem alguns encontros bônus de calendário editorial, de storytelling, no ritmo do algoritmo, os formatos virais e o workshop prático de Reels virais. Tudo isso com 4 inteligências artificiais aqui para te ajudar nesse processo, com acesso de 1 ano, tá? Tudo isso estaria no valor de R$ 1.497. Já estaria barato. Que se você for pensar, R$ 150 por mês, para você criar 30 dias de conteúdo, fazer stories, carrossel, com inteligência artificial te ajudando, isso vai fazer com que você fature mais, com que você tenha mais autoridade no seu nicho. R$ 150 tá de graça, tá? Tá de graça. Mas, até domingo agora, eu vou deixar no valor de R$ 997. É só até domingo. Depois não adianta. Ai, não, Pepe, não sei o que. É só até domingo. Mas eu vou abrir esse carrinho somente até domingo. Então, quem quiser participar, somente até domingo. Eu vou deixar o link no grupo, vou deixar nos meus stories, vou deixar em todos os lugares, porque realmente eu não vou mais fazer isso. Além disso, saibam que vai aumentar o valor do Instalendário depois, tá? No ano que vem a gente sofre reajuste. Então, se tá 1.497, no ano que vem vai estar mais do que 1.497. Então, já aproveitem para comprar agora, porque vão ter mais inteligências artificiais e mais ajuda para vocês. Além de tudo isso, além de você ganhar esse desconto, né, para comprar por R$ 997, todo este conteúdo e as inteligências artificiais vão de bônus, tá? Além de você ganhar tudo isso, você ainda vai ganhar comigo uma aula, ainda neste ano, sobre DM, a gente chama de conversational marketing, né? Que é o marketing de conversação. Como conversar com o seu seguidor. Como fazer com que a sua DM fature mais. Como as suas mensagens podem faturar mais. Eu vou marcar essa aula ainda neste ano, somente para os alunos do Instalendário. E da minha mentoria também eu vou chamar, tá? Então, vai ser uma aula bônus que eu vou dar. E quem entrar ainda neste ano vai poder participar dessa aula ao vivo. Então, aproveitem para entrar até domingo por R$ 997 em 12 vezes, tá? Sem problema nenhum você parcelar. Beleza? Então, essa é uma oferta. Se vocês gostaram da oferta, vocês entenderam como vocês têm que fazer com o produto de vocês? Vocês entenderam que vocês têm que mostrar a vantagem do produto de vocês antes de falar sobre preço? Primeiro você tem que falar sobre valor. Depois você fala sobre preço. Olha aqui, ó. R$ 997 até domingo. Então, depois você vai falar sobre preço. Primeiro sobre valor, tá? E aí, como é que você demonstra o valor? Você tem que mostrar o que a pessoa ganha ao contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. Então, você é uma psicóloga. O que você tem que mostrar para a pessoa? Que a saúde mental, que a paz mental, que a clareza mental faz com que você ganhe muito mais. Faz com que você consiga ter clareza para colocar os seus projetos em frente. É isso que você tem que mostrar. Você tem que mostrar o que os seus clientes falaram sobre. Aqui nessa aula eu não trouxe prova social. Eu acho bom vocês sempre levarem prova social. Mas o storytelling que eu vou fazer nos meus stories hoje vão ter provas sociais sobre o Instalendário. Vão ter pessoas falando sobre o curso. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam os resultados na prática para outras pessoas. Boa, Fê? Isso aí.
Então, aproveitem, tá? E por onde você vende? Isso é muito importante. O pagamento tem que ser simplificado, tá, gente? Porque a gente vive em uma era digital. E isso é uma das coisas que ninguém fala. Então presta muita atenção aqui, que isso vai te adiantar a vida. Te garanto. Eu tô em uma mentoria que ninguém está falando sobre isso. E quando eu tava lá no encontro de Brasília, todo mundo tava com a mesma dúvida. E meus alunos têm essa dúvida. Então eu trouxe pra vocês aqui gratuitamente. Eu vou clarear a vida de vocês. Porque antigamente você ia em uma loja, era débito ou crédito e era isso, cheque, né? Usava cheque. Agora não, agora a gente tá no mundo digital. Então você tem que ter um link de pagamento fácil. Pepe, fácil isso. Eu vou lá numa maquininha, numa Infinity Pay, e eu mando o link pra pessoa. Beleza. Só que se você fizer isso sem nenhuma integração, você vai perder. Porque você vai se desorganizar e você não vai conseguir escalar. Vamos supor, onde você está vendendo? Quanto menos barreiras, melhor para o cliente. Então dá para você mandar um link que ele tem que clicar em 300 coisas para começar a comprar. A pessoa vai desistir no meio do caminho. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Tem um cara que eu adoro, chamado Murilo Gun. E aí, ele foi fazer o espetáculo dele aqui em São Paulo. Inclusive, recomendo que todos vocês assistam. Chama Fé no Flow. Quem for de São Paulo, assista. Acho que tem peça hoje, inclusive. E aí, eu queria muito assistir. Muito. Isso foi no começo do ano. Gente, toda vez que eu clicava naquela porcaria daquele link, eu tinha que colocar 300 dados. E ele não ia pra frente. E assim, eram páginas... Assim, eu fiquei impressionada como era ruim. E aí, várias vezes que eu tentei comprar, inclusive com amigas minhas, a gente tinha que preencher coisa e clique, não sei o que. E isso me fez não comprar, tá? Isso fez com que eu não comprasse várias vezes. A comida chegava, eu ia pegar a comida, esquecia o link. Aí depois eu preencho isso daqui, aí eu não comprava. Enfim, várias vezes eu cliquei pra comprar e eu não comprei. Aí teve uma vez que ele falou, não, são as últimas sessões dessa temporada. Aí eu falei, quer saber, agora eu vou até o fim, eu vou comprar esse negócio. Mas porque eu gosto muito dele, tá? Eu acho que muita gente desistiu de comprar. Eu acho que ele perdeu muita venda com esse processo de vendas. Então prestem muita atenção em como é o seu processo de vendas, tá? Porque isso vai mudar todo o jogo. Então, qual que é o preço? Até R$100, você tem que vender na quantidade, né? Até 500 também, 1.500, até 12 mil, até 50 mil, até 100 mil, acima de 100 mil. Gente, eu coloquei esses preços propositalmente aqui pra vocês, tá? Pra você olhar e falar assim, nossa, mas tem gente vendendo acima de 100 mil? Tem, e muita gente. E estão faturando muito bem, tá? Por quê? Porque o retorno é maior. Se eu falar pra você, compra aqui o negócio de 100 mil, e daqui a pouco você vai ganhar 500, você vai falar, opa, que é bom negócio. Vou comprar. Então, dependendo muito da oferta, sim, tem gente vendendo 100 mil, 500 mil, e vendendo muito, tá? Não é vendendo pouco, enchendo salas e salas com pessoas que estão dispostas a pagar 100 mil reais. Tô te dizendo isso para normalizar no seu cérebro cada vez mais esses preços, porque é aí que eu quero que você chegue. Eu quero que você normalize 100 mil reais. Eu quero que você comece a ver 100 mil reais como algo que você vai alcançar mês que vem. E aí eu não tô vendendo promessa rasa não, tá? Não tô mesmo. Nossa, Pepe, e se eu não alcançar 100 mil reais? Aí você vai ficar tentando até você alcançar, ué. Não é seu foco? Vai. Ah, meu foco é 1 milhão. Vai. É isso. Eu acho que não tem como dar errado quando você não para. Você vai ter que continuar até dar certo. Essa é a lógica. Para alguns vão demorar mais, para alguns vão demorar menos. Quando você tem mais dinheiro, mais dinheiro para investir, vai demorar menos. Quando você tem menos dinheiro para investir, você vai até demorar mais, porque você vai tratar do seu tempo. Então você vai ter que fazer coisas mais na quantidade para acumular o dinheiro, para poder investir, para poder acelerar seus resultados. É basicamente isso. Se você quiser fazer sozinho, talvez você demore mais, mas vai conseguir. Só continua, você vai conseguir.
Isso é certeza absoluta. Se você continuar fazendo da maneira correta, você vai conseguir. Vou contar uma história para vocês nunca mais esquecerem. O Érico Rocha é um profissional do digital que ele, hoje em dia, ele é muito grande, né? Ele tem a fórmula de lançamento. Ele é gigante. Só que quando ele começou, ele foi para os Estados Unidos em uma palestra, e aí o cara, e quando ele terminou a palestra, ele falou, nossa, eu preciso do conhecimento desse cara. Ele vai me ensinar a vender muito mais. E aí, ele foi lá e falou pro cara assim, olha, eu preciso muito do seu conhecimento, quanto custa? Isso em 2012, 2013. Aí o cara chegou e falou assim, olha, era 5 mil euros. E aí ele ligou pro Brasil, e ele tava nos Estados Unidos, mas era 5 mil euros porque o cara era da Europa. Aí ele ligou pro Brasil e ele, ficou doido e ele precisava depositar os 5 mil euros porque ele precisava do conhecimento daquele cara. E aí ele depositou os 5 mil euros pro cara, e aí o cara pegou, sentou com ele no hotel lá, pegou um guardanapo, falou como é que ele fazia aquelas vendas, e falou pro Érico, faz isso, bora, tchau. Foi embora. O Érico voltou pro Brasil, fez exatamente o que o cara falou e começou a vender. E começou a vender bem. E aí ele falou, nossa, e agora? Preciso do próximo passo. Preciso saber o que fazer. E aí ele foi vendo várias palestras mirabolantes e tal, e aí ele não encontrou o caminho dele para poder escalar aquelas vendas. E aí ele foi atrás desse cara de novo e falou, olha, eu consegui fazer, mas ainda não tô lucrando muito. O que eu faço? Aí o cara falou, se você quiser outra consultoria, você vai ter que depositar mais 5 mil euros. Aí o Érico falou, não, tudo bem, eu deposito com o maior prazer. Por quê? Porque ele depositou 5 mil euros e teve um resultado muito maior. E aí, o cara falou assim, mas antes de você depositar, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu vou te falar uma coisa muito óbvia. Você quer tentar adivinhar e não me pagar os 5 mil euros? Se você adivinhar, você não paga os 5 mil euros. E o Érico ficou pensando e falou, eu não sei. Aí ele falou, olha, depois que você pagar, não adianta reclamar. Eu vou te falar a coisa mais óbvia do mundo. O Érico falou, meu Deus do céu, mas agora eu vou pagar, né? Porque eu não sei o que é. E aí ele pagou 5 mil euros, marcou a reunião com o cara, e o cara falou na reunião, você já fez isso? Aí o Érico falou, já. Deu certo. Repete. E aí ele saiu até nervoso dessa reunião, falou, nossa, eu paguei 5 mil euros pro cara me mandar repetir. Mas foi o melhor conselho que ele teve na trajetória inteira dele. Porque às vezes a gente faz algo, a gente vende uma coisinha, e aí a gente acha que, meu Deus, agora precisamos ir pro próximo passo. Só que a gente precisa escalar primeiro esse tipo de venda. A gente precisa escalar esse processo. A gente precisa repetir. Então repete o que você está fazendo. O seu Reel foi bem? Deu 1000 visualizações? Repete. E repete. Se você repetir esse Reel de 1000 visualizações, a fórmula desse Reel de 1000 visualizações 5 vezes por semana, você vai ter 5 mil visualizações. Não é possível que com 5 mil visualizações você não consiga conversar com 10 pessoas na sua semana. Não é possível que você não consiga conversar com 10 pessoas por dia no seu Instagram se você está numa transição de carreira, por exemplo. Você precisa converter essas pessoas. Você precisa repetir o processo até ele dar certo. É um tapa na cara isso mesmo. Essa aula nem deveria ser gratuita. De verdade. Mas eu faço questão de dar esse conhecimento para vocês. Pra quê? Pra aumentar o nível de consciência. Eu quero filtrar quem tá aqui. Eu tô cansada de pessoas vazias. Eu não quero pessoas que estejam aqui atrás de fórmulas prontas. Porque não é isso que eu entrego. Eu quero pessoas que queiram entender sobre o comportamento humano. Entender que o algoritmo se baseia no comportamento humano e que para você escalar na sua vida, nos seus negócios, tá tudo interligado. Tudo interligado.
Mais do que vocês imaginam. Essa economia da atenção é uma coisa maluca. Mas que bom, porque o digital não é pra gente normal. O digital é pra gente natural. Quem tava na minha imersão no sábado vai entender exatamente sobre o que eu tô dizendo. Tá? E aí, quem é o público do seu produto? Não é porque o produto é barato que o público é classe C. Às vezes, você coloca um produto para rodar de R$37 para atrair as pessoas. E aí, tem uma estratégia para isso, tá? Então, você tem que entender exatamente quem é o seu público. E o seu público não é definido pelo preço, e sim pela entrega. Entenda isso. Seu público não é definido pelo preço, e sim pela entrega, tá? E aí, eu vou falar para vocês alguns locais para hospedar o seu produto digital sem pagar nada antecipadamente. Por quê? Porque muita gente acaba se tornando refém de pagamentos desnecessários aqui no digital, porque alguém tá te falando para pagar isso e não precisa, tá? Por essa que é a grande diferença entre ter um mentor, uma mentora, alguém que já passou por isso, porque vai conseguir te dar mastigado. Para você hospedar o seu produto digital sem pagar nada, você pode utilizar a Ubla, a QIFI, a Hotmart, a Cacto. Se você quiser enviar alguma coisa gratuita, você pode utilizar a Kirvano. A Kirvano é a única que tem como deixar algo gratuito, tá? É a única. Não tem mais nenhuma que tenha como deixar algo gratuito. Como assim gratuito? Ah, eu quero deixar um e-book gratuito para minha audiência. Não posso mandar só o e-book, Pepe? Não. Claro que não. Você tem que recolher dados. Quanto mais dados você tiver, melhor para você. Então, quando você for mandar um e-book gratuito, um checklist gratuito, se você vai colocar em alguma plataforma, coloca na Kirvano, que é gratuito, é bem intuitivo, tá? E aí a pessoa vai ter que se cadastrar. Quando ela se cadastra, você tem acesso aos dados dela. Telefone, e-mail, nome, data que a pessoa comprou aquilo, comprou gratuitamente. Aí você pode continuar o contato com ela por telefone ou por e-mail. Coloca lá numa lista de e-mails e começa a mandar e-mail. Aliás, quem aqui lê os e-mails? Porque eu leio todos os meus e-mails, tá? Inclusive, eu vou começar a enviar e-mails para vocês. Quem quiser, obviamente. Quem não quiser, é só se descadastrar da lista. Tranquilamente. Ok? Agora, se você quiser vender o seu produto, eu recomendo fortemente a Ubla. Por quê? Menor taxa e melhor checkout. Ninguém me pagou pra falar isso não, tá? Quem me dera. Tô pra negociar mais taxa com a Ubla, inclusive. Mas é o melhor checkout. O que é o checkout, Pepe? O que é o checkout? Vamos aqui. O que acontece com o checkout? Pera aí, deixa eu colocar aqui pra vocês. O checkout é a parte que a pessoa vai comprar, de fato. Então, ó, o checkout do Insta Lendário. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo o checkout do Insta Lendário? A nossa mente traduz aquilo que queremos. Com a repetição, estamos repetindo de forma automática o tempo todo, o que muitas vezes não queremos. Exatamente, Mari. Vou colocar aqui, ó. Compartilhar essa guia. Pronto. Aqui, ó, checkout do Insta Lendário. Ele coloca o valor antigo, ó, 1.497. 997 ainda divide para vocês. Coloca a opção de cartão, boleto, Pix, múltiplos cartões, né? E aí você coloca aqui e coloca para pagar. Pronto. É um checkout simples. Tem plataformas que tem checkouts extremamente difíceis. E aí você perde cliente com isso. Então, cuidado onde você vai colocar o seu conteúdo. Voltando aqui às maquininhas de cartão, né? O que acontece? A Asas é péssima. Por que a Asas é péssima? Porque se o cliente parcela, eles ficam com o seu dinheiro durante um ano. Eles ficam com o seu dinheiro rendendo para eles durante um ano. Não é um absurdo? Eles ficarem com o dinheiro rendendo para eles durante um ano? Não dá. Então, eu recomendo que vocês vão para Infinity, se for para maquininha. Mas, caso vocês tenham conteúdos gravados, que nem eu tenho, não dá só para mandar na maquininha. Porque se você mandar na maquininha... Bom dia, Sandra! Se você mandar na maquininha, o que acontece? Essas pessoas
não vão ter acesso a uma área de membros. E é por isso que tem a Ubla, que o Wi-Fi, a Hotmart. Inclusive, para quem acha que os cursos estão morrendo, saiba que essa semana foi a semana de maior faturamento da Hotmart em todos os anos dela. As pessoas não deixam de comprar curso, porque elas não deixam de precisar aprender algo. E cada vez mais vai se normalizando o fato de poder aprender dentro da sua própria casa, no seu conforto e no seu tempo. Isso não é incrível? Não tá morrendo jamais. Foi o maior faturamento da história da Hotmart nessa semana com cursos digitais. Eu vi aqui, Elis. Então prestem muita atenção nisso. As pessoas estão dizendo que está morrendo por uma estratégia, tá? Pra te vender mais de outras coisas. Mas no final, ela te vende um curso também. A maioria. Então toma um pouco de cuidado com esses discursos sensacionalistas da internet. De que curso tá morrendo. Tá nada. Acabei de falar pra vocês do meu curso Insta Lendário. E acabou de vir gente falando que já quer comprar. Vocês acabaram de ver isso ao vivo. Pessoas que vão aproveitar essa oferta Black Friday do Insta Lendário. Insta Lendário é um curso. Agora, cuidado com o tipo de curso que você coloca. Se você não deixa seu curso atualizado, aí realmente fica difícil das pessoas comprarem. O seu curso ele tem que dar resultado para as pessoas. Porque senão uma pessoa vai falando para outra. Inclusive, ontem uma pessoa renovou o Insta Lendário. Por quê? Deu tanto resultado que a pessoa continua lá. Porque eu vivo atualizando as aulas do Insta Lendário. Eu vivo dando prêmios e bônus para quem está no Insta Lendário. Então você que é meu aluno, você não ganha apenas um curso. Você tem um bônus de 4 inteligências artificiais para te ajudar. Você tem o bônus de mais aulas comigo. Você tem um bônus de ganhar o seu calendário editorial. Então eu tô sempre atualizando. Você tem que estar sempre atualizando também os seus conteúdos. Porque nem sempre o que funcionava no mês passado, às vezes não funciona mais nesse mês. Às vezes mudou alguma coisa. Tá? Eu vou aproveitar agora dezembro para inclusive atualizar muita coisa do Insta Lendário, viu, gente? E uma coisa que eu gosto é dar aula, senão eu não estaria aqui toda quinta-feira às 8 da manhã dando aula para vocês. Você que tá assistindo aí pelo Instagram, não esquece de ir pro nosso aplicativo, porque aqui no aplicativo a gente tá ao vivo com a apresentação. Pepeflix, né? Quem falou isso aqui, ó? A Mari. Então a gente já fica ao vivo pelo aplicativo. É mais legal do que pelo Instagram. E no aplicativo você pode fazer seu networking. Coloca sua foto, se apresenta, conversa com as pessoas. Aproveita a oportunidade, visibilidade nos lugares corretos. Lucro na certa. Beleza? Então finalizando mais uma aula de quinta-feira. Hoje é feriadão aqui em São Paulo. Depois me conta o que vocês vão fazer. Os frutos são do universo e nós somos o universo. Acho que eu vou fazer umas camisetas pra dar de presente pra algumas de vocês no final de ano. O que vocês acham? Gratidão pelo tempo de vocês. Amei passar essa manhã aqui. A gente vai começar com tudo nossa aula. Hoje eu entreguei pra caramba, hein? Quem quiser me manda depoimento dessa aula porque me ajuda demais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Não achou, Sandra? Vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tá? Eu falei aqui na aula, vou falar aqui na live de novo, que de hoje até domingo o Insta Lendário vai sair por R$997. Somente de hoje até domingo, tá? Depois não. Depois volta pro 1.497. Eu tô colocando já nas aulas exponenciais. Deixa eu achar aqui. As aulas exponenciais. Que eu já vou colocar lá e aí você consegue assistir inteira. Essa aula eu entreguei demais, gente. Demais. Mesmo. É a primeira vez que eu fiz a aula diretamente por lá. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vocês entram, porque todas as aulas de quinta-feira serão por lá, ok? Vou fechar aqui que eu vou tomar meu café da manhã. Gratidão por começarmos bem essa manhã de quinta-feira. Tchau, tchau!